Excelentíssima desembargadora Sandra Reves, muito boa tarde. Meu nome é Tadeu Alencastro. Trata-se do agravo de instrumento 073-6446 de 86 de 2023. Esse agravo interno, Excelência, foi interposto em razão de um indeferimento da ação rescisória por Vossa Excelência, em decisão monocrática, sob fundamento central que não haveria os pressupostos de uma ação rescisória, no caso, que houve a observância pelo juiz originário que homologou o acordo do artigo 90 do novo CPC. Excelência, com todas as vênias e, inclusive, só ingressei nesses autos aqui a pedido da doutora Beatriz Wakamoa, que é, na verdade, a advogada da parte autora e também foi advogada do feito originário, que trabalhou comigo vários anos e me procurou aos prantos, Excelência, porque nesse caso se prevaleça esses honorários fixados, obviamente ela vai ter que custear isso, porque em tese houve um erro, se fosse o caso, uma omissão dela de consignar expressamente no acordo que cada parte arcaria com seus honorários advocatícios. Mas enfim, Excelência, com total tranquilidade, Excelência, aí te peço que reanalise, né, esse caso com atenção e acuidade, porque num primeiro momento pode-se pensar que de fato haveria aplicabilidade do artigo 90 pela desistência de uma das empresas em acordo judicial, Excelência, mas com todas as vênias, Excelência, e com base nos precedentes, inclusive da STJ, do próprio TJDFT, de outros tribunais pátrios, houve uma má aplicação do artigo 90 nesse caso, porque oriundo de um acordo judicial, né, obviamente essa desistência ela foi pro forma tão somente para designar quem desse grupo econômico pagaria, e é um grupo econômico tanto que os advogados da parte requerida são os mesmos advogados, né? Então, assim, não se tem dúvida que seria um grupo econômico, Excelência, e a desistência, obviamente, foi acordada, foi consensual e estabelecida em sede de acordo, Excelência. Então, não há com todas as vênias condenação, Excelência, em honorários sucumbenciais, porque o raciocínio é muito simples, Excelência. Se fosse para estabelecer honorários sucumbenciais em razão de uma das empresas ter sido desistido a ação em relação a uma das empresas, isso de forma acordada, a outra empresa, Excelência, que arcou que ficou responsável pelo pagamento dos valores, deveria ser condenada também, em sucumbência pelo reconhecimento do pedido, Excelência, que isso é uma teratologia, Excelência, é um absurdo, com todas as vênias, Excelência, e por isso que eu digo que peço que Vossa Excelência analise esse caso com muita tranquilidade, com mais cuidado, enfim, porque realmente, num primeiro momento, pode-se ter essa falsa impressão da aplicabilidade do artigo 90, Excelência, que não é o caso. Então, o artigo 90 ali, nesse caso, foi aplicado de forma absolutamente equivocada, Excelência. E caso se prevaleça isso, a advogada, obviamente, vai ter que arcar com esses valores, que é um valor vultoso de R$25 mil, para ressarcir a empresa por esse prejuízo que ela causou, né, pela essa obrigação de meio. Mas, Excelência, eu tenho plena convicção da viabilidade, da adequação da ação rescisória e da justiça da ação rescisória nesse caso, porque, de fato, fixar, como foi fixado honorários sucumbenciais pelo juízo de origem, né, no acordo originário, e houve, infelizmente, ali, que como é praxe também a renúncia do prazo recursal, esse caso acabou transitando em julgado. Então, Excelência, com base em precedentes do STJ, do próprio TJDFT, precedentes de vários tribunais estaduais, Excelência, a aplicação de honorários de sucumbência nesse caso é teratológico, é manifestamente ilegal, Excelência, é contra a lei, enfim, e haverá, obviamente, além de tudo isso, um enriquecimento ilícito do advogado da parte contrária, que é advogado das duas empresas, foi advogado das duas empresas. Inclusive, eu entrei em contato com ele, Excelência, porque no caso, com todas as vênias, eu acho que até é má fé, com todo respeito a ele, porque transitou em julgado e ele tem o direito a ajuizar esse cumprimento de sentença, né, prosseguir no cumprimento de sentença, mas é uma má fé
flagrante dele de buscar isso e não ter empatia pela advogada da parte contrária, porque de fato não haveria honorários em seu favor, ele tem ciência disso, tem que ter ciência disso, enfim, e ela vai ter que arcar com esses valores, excelência. Então, a doutora Beatriz, trabalhei com ela vários anos, é uma pessoa honrada, é uma pessoa simples, é uma pessoa batalhadora, muito batalhadora, né, apesar de não, e até por isso talvez, não ter tanta vivência na advocacia, esqueceu, enfim, isso é normal, né, em qualquer acordo judicial. Inclusive, poucas vezes estabeleci isso, por exemplo, a questão dos honorários, enfim, mas fica uma advertência para nós, advogados, também de estabelecer isso, mas realmente nunca tinha visto isso num acordo judicial, ser estabelecido honorários em favor de outra parte diante da omissão, enfim, como foi nesse caso. Então, excelência, nessas brevíssimas explanações, eu peço a Vossa Excelência, com toda a humildade, excelência, que faça esse exercício de melhor reflexão sobre o caso e exerça a retratação, excelência, que se não for feita essa retratação, será uma injustiça gigantesca cometida pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, em desfavor da empresa, mas muito mais em desfavor da advogada, que vai ter que arcar com o valor de R$25 mil, um valor altíssimo para qualquer pessoa, vai ter que arcar com esse valor em favor ressarcindo, obviamente, a empresa, né, que vai ter que custear esses valores, mas ela que vai ter que pagar a advogada, a doutora Beatriz, que é a advogada autora dessa ação rescisória, assina, né, signatária dessa ação rescisória. Então, eu pleitei, excelência, com toda a humildade, a Vossa Excelência que exerça essa retratação, que seja concedida essa liminar para suspender esse incumprimento de sentença para uma melhor avaliação de mérito quando for julgada a ação rescisória. Excelência, agradeço demais, muito boa tarde, muito obrigado e bom trabalho.